A luz fluorescente do cartório piscava como se estivesse testemunhando um crime. Era segunda-feira, 9 horas da manhã, e eu estava ali sentada numa cadeira de couro gasto, sentindo o cheiro de papel velho e café requentado. Rodrigo estava ao meu lado, mas parecia estar a quilômetros de distância. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia me fizeram acreditar em finais felizes, agora me encaravam com um desprezo tão puro que quase podia tocá-lo. "Assina a renúncia da herança", ele disse, empurrando uma pilha de documentos na minha direção. Sua voz tinha aquele tom de comando que ele usava quando queria me fazer sentir pequena. "Você não merece nada da minha família." Olhei para os papéis. Eram tantas páginas, tantas palavras jurídicas que dançavam na minha frente. Ao lado de Rodrigo, Marcela estava sentada com as pernas cruzadas. O vestido vermelho justo demais para um ambiente como aquele. Ela segurava o celular como se fosse um troféu, e eu podia ver a tela iluminada com uma calculadora aberta. Ela estava contando milhões que achava que seriam dela. A sala do cartório estava cheia. 8 pessoas da família de Rodrigo ocupavam as cadeiras disponíveis, e algumas estavam de pé, encostadas na parede. Tia Selma, com seu perfume enjoativo de sempre. Primo Augusto, que nunca tinha trabalhado um dia na vida. A irmã mais nova, Viviane, que me olhava com uma mistura de pena e satisfação. Todos eles estavam ali para o espetáculo, para me ver assinar minha derrota. "Você tem 5 minutos", Rodrigo sibilou, olhando para o relógio caro no pulso. O mesmo relógio que eu tinha dado a ele no nosso aniversário de casamento de 3 anos. Parecia uma eternidade atrás. Peguei a caneta. Uma Mont Blanc preta, pesada, fria, perfeita para assinar documentos importantes. Ou para assinar a própria sentença de morte financeira, como todos ali acreditavam que eu estava fazendo. A primeira página dizia que eu renunciava a qualquer direito sobre a herança da família Almeida. Li cada palavra, devagar, sentindo todos os olhos sobre mim. Marcela deu uma risadinha baixa. Alguém tossiu. Tia Selma sussurrou algo para Primo Augusto. Assinei. A segunda página era mais específica. Listava propriedades, investimentos, contas bancárias. Números que faziam os olhos de qualquer pessoa brilharem. Números que Marcela já tinha decorado, pelo jeito que ela mordia o lábio inferior, contendo a excitação. Assinei. Página após página, eu colocava minha assinatura. Marina Souza Costa. Cada letra formada com cuidado, com uma caligrafia elegante que minha mãe tinha me ensinado quando eu era criança. "Uma mulher deve ter uma assinatura bonita", ela dizia. "É sua marca no mundo." E ali estava eu, marcando minha saída daquele mundo. O estranho é que, com cada assinatura, eu sentia um peso sendo tirado dos meus ombros. Não era o peso do dinheiro. Nunca tinha sido sobre isso. Era o peso de fingir, de sorrir para aquelas pessoas que me tratavam como uma intrusa desde o primeiro dia. De acordar ao lado de um homem que tinha parado de me amar muito antes de me trair. Rodrigo tinha sido diferente no começo. Ou talvez eu é que quisesse acreditar que ele era diferente. Nos conhecemos numa exposição de arte, ele usando aquele blazer azul marinho que fazia seus olhos parecerem mais claros. Me ofereceu uma taça de champanhe e conversamos sobre Monet por 1 hora. Ele parecia fascinado pela minha opinião sobre a série de lírios d'água. Parecia fascinado por mim. 6 meses depois, estávamos casados. Foi um casamento pequeno, íntimo, exatamente como eu queria. Meu pai estava doente demais para comparecer, mas enviou suas bênçãos e um presente. Uma carta selada que eu deveria abrir apenas quando precisasse de força. Guardei aquela carta na minha gaveta de joias e nunca mais pensei nela. Até 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, voltei para casa mais cedo do trabalho. Tinha uma enxaqueca terrível e só queria deitar no escuro. Entrei pela porta dos fundos, aquela que dava para a cozinha, e ouvi vozes vindo do andar de cima. A voz de Rodrigo. E outra voz. Feminina. Íntima. Subi as escadas como um fantasma. A porta do nosso quarto estava entreaberta. E lá estavam eles. Rodrigo e Marcela, a assistente pessoal dele, entrelaçados nos lençóis que eu mesma tinha escolhido. Lençóis egípcios, brancos, caros, agora manchados pela traição. Não gritei, não chorei, apenas fiquei ali parada, observando. Foi Marcela quem me viu primeiro. Ela deu um gritinho e puxou o lençol para cobrir o corpo. Rodrigo se virou, e por 1 segundo, apenas 1 segundo, vi algo parecido com culpa em seus olhos. Mas foi só 1 segundo. "Marina", ele disse, saindo da cama sem nenhuma pressa, sem nenhuma vergonha. "Precisamos conversar." E conversamos. Ou melhor, ele falou e eu escutei. Sobre como nosso casamento estava morto há meses.
sobre como Marcela o entendia de um jeito que eu nunca entendi, sobre como ele merecia ser feliz. Sempre ele. Nunca nós. Nunca você. Vou pedir o divórcio, ele anunciou, como quem anuncia que vai trocar de carro. E seria melhor se você não complicasse as coisas. Minha família tem muitos advogados. A ameaça estava clara. Coopere ou sofra as consequências. Fui para o quarto de hóspedes naquela noite e não voltei mais para o nosso quarto. Rodrigo não pareceu se importar. Na verdade, Marcela começou a dormir lá 3 dias depois. Eu podia ouvi-los rindo, conversando, vivendo a vida que deveria ser minha. Foi naquela noite, deitada numa cama estranha na minha própria casa, que lembrei da carta do meu pai. Desci as escadas no escuro, peguei a chave da gaveta de joias e abri o envelope amarelado pelo tempo. Minha querida Marina, começava a carta. A caligrafia trêmula do meu pai, já afetada pela doença. Se você está lendo isto, é porque precisa lembrar de quem você é. Você é uma Souza, e os Souza não se curvam para ninguém. Li a carta inteira, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu pai falava sobre força, sobre dignidade, sobre nunca deixar que ninguém me fizesse sentir inferior. E então, no final, havia um nome e um telefone. Dr. Henrique Tavares. Ele sabe de tudo. Confie nele. Liguei para o Dr. Henrique na manhã seguinte. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação há anos. E talvez estivesse. Marina Souza? Sua voz era grave, segura. Estava imaginando quando você ligaria. Seu pai me deixou instruções muito claras. Podemos nos encontrar? Nos encontramos num café discreto no centro da cidade. Dr. Henrique era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada. Ele carregava uma pasta de couro marrom, antiga, mas bem cuidada. Seu pai, ele começou, depois de pedir 2 expressos, era um homem muito sábio e muito rico. Franzi a testa. Rico? Meu pai era professor universitário. Também era, Dr. Henrique concordou, abrindo a pasta. Mas era muito mais do que isso. Sua família, os Souza, tem uma história que remonta a séculos. Propriedades, investimentos, empresas. Seu pai gerenciou tudo isso discretamente, sem alarde. E quando ele soube que estava doente, tomou providências. Ele tirou um documento da pasta. Um testamento. Tudo está em seu nome, Marina. Sempre esteve. Desde o dia em que você nasceu. Seu pai só esperava o momento certo para que você soubesse. Olhei para o documento, incapaz de processar as palavras. Números. Tantos números. Tantos zeros. Mas, por que agora? Por que ele não me contou quando estava vivo? Dr. Henrique sorriu com tristeza. Porque ele queria que você vivesse sua vida sem o peso desse conhecimento. Queria que você se casasse por amor, não por dinheiro. Queria que você fosse livre para ser quem quisesse ser. Mas ele também sabia que, um dia, você poderia precisar dessa informação. E deixou instruções para que eu a procurasse se meu casamento desse errado, completei. Se você precisasse de força. Ele corrigiu gentilmente. Passamos as 2 horas seguintes revisando documentos. A fortuna da família Souza era vasta e complexa. Havia propriedades em 3 estados, ações em empresas multinacionais, contas em bancos no Brasil e no exterior. Tudo gerenciado discretamente por Dr. Henrique e uma equipe de contadores e advogados. O que Rodrigo sabe sobre isso? Perguntei. Nada. Seu pai foi muito claro. Isso deveria permanecer privado até o momento apropriado. E esse momento, Marina, é agora. E a família dele? A herança Almeida? Dr. Henrique deu uma risada curta. Os Almeida? Eles têm algum dinheiro, sim, mas não é nada comparado ao que você tem. E há algo mais. Ele puxou outro documento. A empresa principal da família Almeida, a Almeida Incorporações, está passando por dificuldades financeiras. Eles precisam de um investidor grande, e estão desesperados. Comecei a entender. Rodrigo acha que vai herdar essa empresa através da mãe dele, continuou o Dr. Henrique. Mas a verdade é que a empresa está penhorada até o talo. Sem um investimento substancial nos próximos meses, ela vai à falência. E eles acham que vão convencer alguém a investir? Estão contando com isso. Há um grupo de investidores internacionais interessados. Mas as condições são duras. E Rodrigo, sendo o filho mais velho, seria o primeiro a perder tudo se a empresa falir. Voltei para casa naquele dia com a cabeça girando. Rodrigo mal olhou para mim quando passei pela sala, onde ele e Marcela estavam assistindo a um filme, confortavelmente instalados no sofá. Nosso sofá. Nos dias seguintes,
As coisas se moveram rapidamente. Rodrigo anunciou que queria acelerar o divórcio. Disse que seria melhor para todos se resolvêssemos tudo de forma amigável e rápida. A família dele começou a pressionar também. Telefonemas, visitas surpresa, conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Você não vai querer complicar as coisas, vai? Tia Selma me disse um dia com aquele sorriso falso colado no rosto. Seria tão mais fácil se você apenas cooperasse. Cooperasse. Essa palavra de novo. Foi então que Rodrigo mencionou a herança. Não a minha. Ele não sabia que eu tinha uma. Ele falou sobre a herança da família dele. Sobre como seria inadequado que eu, uma estranha, tivesse qualquer participação nela. É uma questão de tradição familiar, ele explicou, como se estivesse sendo razoável. Você entende, não é? Entendi perfeitamente. Dr. Henrique e eu trabalhamos num plano. Seria preciso timing perfeito. E eu teria que engolir meu orgulho e interpretar o papel de esposa derrotada por mais um pouco. Deixe eles acharem que ganharam. Dr. Henrique aconselhou. Deixe Rodrigo e a família dele acreditarem que você é fraca, que está desistindo. E então nós os surpreendemos. Terminei. A convocação para o cartório veio numa sexta-feira à tarde. Segunda-feira, 9 horas. Rodrigo anunciou por mensagem de texto. Nem sequer teve a decência de falar pessoalmente. Traga seus documentos. Vamos resolver isso de uma vez. Passei o fim de semana preparando. Dr. Henrique me garantiu que tudo estava pronto do nosso lado. O testamento verdadeiro estava no cofre dele. As provas da fortuna Souza estavam organizadas. Os documentos da situação financeira da empresa Almeida estavam prontos para serem revelados quando necessário. Você tem certeza disso? Ele me perguntou no domingo à noite, durante nossa última reunião antes da segunda-feira fatídica. Uma vez que começarmos, não há volta. Absoluta, respondi. E pela primeira vez em semanas, senti uma certeza inabalável sobre o que estava fazendo. Segunda-feira chegou ensolarada e quente. Vesti uma roupa simples, discreta, sem joias, sem maquiagem elaborada. Queria parecer exatamente o que eles esperavam. Uma mulher derrotada, pronta para assinar sua rendição. E agora ali estava eu, naquele cartório, assinando página após página. Podia sentir a satisfação irradiando de Rodrigo. Via Marcela mordendo o lábio para não sorrir muito abertamente. Os 8 membros da família Almeida observando com aprovação. A última página. Minha assinatura. Marina Souza Costa. O tabelião, um homem de meia idade com óculos redondos, fechou a pasta lentamente. Está feito, ele disse, sua voz monótona quebrando o silêncio. Rodrigo se levantou imediatamente. Não olhou para mim. Simplesmente virou para Marcela e a beijou. Ali, na frente de todos. Um beijo longo, performático, destinado a me humilhar uma última vez. A família aplaudiu. Literalmente aplaudiu. Tia Selma veio até mim e pôs a mão no meu ombro. Foi o melhor para todos, querida. Você vai ver. Primo Augusto já estava no celular, provavelmente ligando para alguém para contar as boas novas. Viviane, a irmã de Rodrigo, foi a única que pareceu ter um lampejo de decência. Boa sorte, ela murmurou, evitando meu olhar. Saí do cartório sozinha. O sol estava forte lá fora, me cegando por um momento. Peguei meu celular e enviei uma mensagem curta para Dr. Henrique. Feito. A resposta veio em segundos. Perfeito. 72 horas. Aguarde. 72 horas. 3 dias. Voltei para casa. Aquela casa que logo não seria mais minha. E comecei a fazer as malas. Não levaria muito. Roupas, alguns livros, fotografias da minha mãe e do meu pai. O resto podia ficar. Era só coisa. E coisas podiam ser substituídas. Rodrigo chegou tarde naquela noite, cheirando a perfume de Marcela. Ele mal olhou para mim quando passou pelo corredor. Está fazendo as malas? Perguntou, sem emoção. Sim. Bom, quanto antes você sair, melhor. Não respondi. Continuei dobrando minhas roupas, colocando-as cuidadosamente na mala. Na terça-feira, fui trabalhar como sempre. Era gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Um trabalho que eu amava e que tinha conquistado por mérito próprio. Meus colegas notaram que eu estava diferente, mais leve, mas ninguém perguntou. Durante o almoço, recebi uma ligação de Dr. Henrique. Como está se sentindo? Ele perguntou, sua voz calma me acalmando instantaneamente. Estranhamente bem, admiti. Melhor do que imaginei. Isso é bom, porque amanhã as coisas vão começar a ficar interessantes. O primeiro movimento acontece às 10 da manhã. Esteja preparada. Estarei. Desliguei e voltei para minha mesa.
Minha assistente, Júlia, me trouxe um café. Você está bem, Marina? Parece diferente. Estou ótima, Júlia. Nunca estive melhor. E era verdade. Pela primeira vez em meses, sentia que estava no controle da minha própria vida. Não estava mais reagindo. Estava agindo. E havia algo incrivelmente libertador nisso. Naquela noite, jantei sozinha num restaurante italiano que eu adorava, mas que Rodrigo odiava. Pedi meu prato favorito, uma massa com frutos do mar que ele sempre dizia ser exagerada. Tomei uma taça de vinho branco. Comi lentamente, saboreando cada garfada. E pela primeira vez em semanas não senti aquele aperto no peito que tinha se tornado meu companheiro constante. Quando voltei para casa, a casa estava às escuras. Rodrigo e Marcela deviam estar em algum restaurante chique, celebrando a vitória deles. Subi para o quarto de hóspedes e liguei meu laptop. Tinha e-mails para responder, projetos para revisar. Trabalho normal de uma terça-feira normal. Exceto que nada era normal. Quarta-feira amanheceu nublada. Acordei às 6, tomei um banho longo e me vesti com cuidado. Um vestido azul marinho, sapatos de salto médio, um colar de pérolas que tinha sido da minha mãe. Queria estar impecável para o que viria. Às 9h30, meu telefone tocou. Doutor Henrique. Está tudo pronto. O contador deles acabou de receber os documentos. Em 15 minutos, eles vão perceber. Perceber o quê? Que a herança que você assinou não existe. Meu coração acelerou. Como assim? A herança Almeida é real, sim. Mas o documento que você assinou segunda-feira era referente a uma herança específica. A herança do falecido Antônio Almeida, avô de Rodrigo. O problema é que essa herança já foi toda distribuída há 5 anos. Não há nada para renunciar. O documento que você assinou não tem nenhum valor legal. Comecei a rir. Não pude evitar. Então eu assinei um papel inútil? Exatamente. Mas não era inútil para nossos propósitos. Enquanto Rodrigo e a família dele estavam focados em fazer você assinar aquilo, nós estávamos trabalhando em outro lugar. E agora... Ele fez uma pausa dramática. Agora vem a melhor parte. O que você fez? Eu não fiz nada. Mas o testamento real do seu pai está sendo registrado neste exato momento. E em algumas horas será de conhecimento público. A Fortuna Souza vai aparecer nos registros oficiais, com você como única herdeira. Sentei na cama, tentando absorver a informação. E quanto tempo até Rodrigo descobrir? Considerando que ele tem advogados que monitoram esse tipo de coisa? Eu diria que até o fim do dia. Mas há mais. Mais? A situação financeira da empresa Almeida é pior do que pensávamos. Eles têm até o final do mês para encontrar investimento ou entrar em recuperação judicial. E eu sei exatamente quem são os investidores em potencial. Deixe-me adivinhar. Você? Não eu pessoalmente. Mas um fundo de investimentos que representa seus interesses? Sim. Nós estamos na lista de possíveis investidores desde o mês passado. Eles não sabem que o dinheiro seria seu. A ironia era deliciosa. Então eles vão vir pedir dinheiro para mim? Eventualmente sim. Mas primeiro, eles precisam descobrir quem você realmente é. Passei a manhã no trabalho tentando me concentrar, mas minha mente estava em outro lugar. A cada hora checava meu telefone esperando... algo. Não sabia bem o quê. A ligação veio às 2h. Era a Viviane, a irmã de Rodrigo. Sua voz estava trêmula. Marina, você pode conversar? Claro. Não pelo telefone. Pessoalmente. Por favor, é urgente. Encontramos num café perto do meu escritório. Viviane estava pálida, as mãos tremendo quando pegou a xícara de chá. Eu não sabia. Ela começou, as lágrimas já escorrendo. Juro por Deus, Marina, eu não sabia de nada disso. Do que você está falando? Da sua família, do dinheiro, do Souza. Ela me encarou. Por que você nunca contou? Então eles já sabiam. Porque não era da conta de ninguém. Meu irmão está surtando. A família inteira está. Tia Selma teve que tomar calmantes. E mamãe... Ela balançou a cabeça. Mamãe está ligando para todos os advogados que conhece. Por quê? Eles conseguiram o que queriam. Eu assinei a renúncia. Mas não era real. O documento não valia nada. Sua voz subiu de tom. As pessoas nas mesas vizinhas olharam. Ela se forçou a falar mais baixo. E agora descobrimos que que sua família... Marina, você é uma das mulheres mais ricas do Brasil. E a gente te tratou como lixo? Completei sem emoção. Ela começou a chorar de verdade agora. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu sempre achei que Rodrigo estava sendo injusto com você. Mas pensei que era só um casamento ruim, sabe?
Não imaginei que nós todos, vocês todos me humilharam porque achavam que eu não tinha nada, que eu era inferior. E agora que descobriram que eu tenho dinheiro, querem o quê? Meu perdão? Eu não sei o que quero. Só sei que está tudo errado. E vai ficar pior. Como assim? Ela olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. A empresa da família está quebrada, Marina. Completamente quebrada. Mamãe escondeu isso de todos nós por meses. Ela pensou que conseguiria resolver, mas não conseguiu. E agora, com a economia do jeito que está, ninguém quer investir. Temos 3 semanas antes de termos que declarar falência. E o que isso tem a ver comigo? Rodrigo acha que pode convencer você a ajudar. Por causa do casamento, do tempo que passaram juntos. Ele acha que você ainda se importa com ele. Ri. Foi uma risada curta, amarga. Ele realmente acha isso? Ele está desesperado. Todos estamos. Se a empresa falir, perdemos tudo. A casa da mamãe está hipotecada. As propriedades do interior estão todas penhoradas. Até o apartamento de Augusto. Ela me encarou com olhos suplicantes. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... Por favor, pelo menos considere ouvir o que eles têm a dizer. Por que eu faria isso? Porque você não é como a gente. Você é melhor do que nós. Sempre foi. E talvez você possa encontrar no seu coração um pouco de compaixão, mesmo que a gente não mereça. Fiquei em silêncio por um longo momento. Viviane esperou, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Vou pensar no assunto, disse finalmente. Obrigada. Obrigada, Marina. Ela saiu do café praticamente correndo. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Henrique. Eles já sabem, informei. Imaginei. E? A irmã de Rodrigo acabou de me implorar para ajudar a salvar a empresa da família. E você vai? Ainda não decidi, mas quero todas as informações que você tiver sobre a Almeida Incorporações. Tudo. Balanços, dívidas, ativos, contratos. Quero saber exatamente o que estou lidando. Você vai receber tudo até o fim do dia. Voltei para o escritório e tentei trabalhar, mas era impossível me concentrar. Minha mente estava acelerada, pensando em todas as possibilidades, todos os cenários. Meu telefone não parava de tocar. Números desconhecidos. Chamadas que eu não atendia. Mensagens de pessoas da família Almeida que nunca tinham se dado ao trabalho de me cumprimentar direito, agora querendo conversar, explicar, esclarecer mal-entendidos. Ignorei todas. Às 6 da tarde, quando estava saindo do escritório, encontrei Rodrigo esperando no estacionamento. Ele estava encostado no meu carro, os braços cruzados, mas não havia mais aquela arrogância. Ele parecia menor, de alguma forma. Marina, ele disse quando me viu. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor. A palavra saiu difícil, como se ele não estivesse acostumado a dizê-la. 5 minutos. Só isso. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado, que tinha dormido ao meu lado, que tinha me prometido um futuro juntos. E não senti nada. Nem raiva, nem mágoa. Apenas uma indiferença fria. 2 minutos, concedi. Ele respirou fundo. Eu sei que estraguei tudo. Sei que te tratei mal, que fui um idiota. E não estou aqui para pedir desculpas porque sei que não mereço seu perdão. Então por que está aqui? Pela minha família. Pela empresa. Nós precisamos de ajuda, Marina. Precisamos de investimento. E eu sei que sua família tem recursos. E você acha que eu deveria dar dinheiro para você, depois de tudo? Não é para mim. É para as 23 famílias que dependem da empresa. São pessoas que trabalham conosco há décadas, Marina. Gente boa. Eles não têm culpa dos meus erros. Era um bom argumento. Talvez até verdadeiro. Mas havia algo no jeito que ele falava. Uma calculação por trás das palavras. E o que você ganha com isso, né? Perguntei. Ele hesitou. Se a empresa sobreviver, eu continuo sendo diretor. Tenho meu salário, minhas ações. E Marcela? Onde ela se encaixa nisso? Ele olhou para o chão. Isso acabou. Acabou? Quando? Hoje. Quando ela descobriu que a situação da empresa era pior do que eu tinha contado. Ela disse que não assinava para ficar com um homem falido. Deveria ter sentido satisfação com isso. Mas não senti. Só senti pena. Pena dele por ter destruído tudo por uma mulher que o amava apenas pelo dinheiro que ele tinha. Ou achava que tinha. Rodrigo, disse calmamente. Você me pediu para assinar uma renúncia de herança na segunda-feira. Me humilhou na frente da sua família inteira. Beijou sua amante na minha frente. E agora?
2 dias depois, está aqui me pedindo dinheiro? Eu sei como parece. Sabe? Sabe mesmo? Porque para mim, parece que você é exatamente a pessoa que eu descobri que você é. Alguém que só se importa comigo quando precisa de algo. Não é verdade? Não? Então me diga, Rodrigo. Quando foi a última vez que você perguntou como estava meu dia? Quando foi a última vez que você realmente me ouviu quando eu falava? Quando foi a última vez que você me olhou como se eu fosse alguém que importasse? Ele ficou em silêncio. É o que pensei. Continuei. Você nunca me amou. Talvez tenha achado que amava no começo, mas nunca foi real. E sabe o que é pior? Eu também fingi. Fingi que não via como você me tratava. Fingi que estava tudo bem quando sua família me excluía das conversas. Fingi que não me importava quando você começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Nós dois fingimos, Rodrigo. E esse é o resultado. Marina, não, deixa eu terminar. Você quer ajuda? Quer que eu invista na empresa da sua família? Então vou te dizer o que vai acontecer. Vou analisar a situação. Vou ver os números. E se, e somente se, fizer sentido do ponto de vista empresarial, talvez eu considere. Mas não será um favor. Não será por você. Será um investimento. E investimentos têm termos e condições. Qualquer coisa. A gente aceita qualquer coisa. Não prometa o que não pode cumprir. Destranquei meu carro e entrei. Rodrigo ficou parado lá, observando enquanto eu saía do estacionamento. Pelo retrovisor, vi ele tirar o celular e fazer uma ligação. Provavelmente para a mãe dele, para reportar que tinha falhado em me convencer facilmente. Dirigi para o apartamento que tinha alugado 2 dias atrás. Era pequeno, funcional, temporário, mas era meu. Só meu. E havia algo incrivelmente libertador nisso. Dr. Henrique tinha enviado os arquivos sobre a Almeida Incorporações. Passei a noite inteira analisando números, contratos, projeções. A situação era ruim, mas não impossível. A empresa tinha bons ativos, bons projetos. O problema era gestão. Má gestão, para ser precisa. Decisões impulsivas, investimentos arriscados, falta de planejamento. Também pesquisei sobre os funcionários. Viviane tinha razão sobre isso. Havia pessoas que trabalhavam lá há mais de 20 anos. Famílias que dependiam daqueles salários. E eles não tinham culpa da incompetência da direção. Às 3 da manhã, já tinha tomado minha decisão. Liguei para Dr. Henrique, não me importando com o horário. Vou fazer a oferta, anunciei quando ele atendeu, a voz sonolenta. Tem certeza? Absoluta, mas nos meus termos. Completamente nos meus termos. Diga. Quero 51% da empresa. Controle total. Rodrigo sai da diretoria. A mãe dele também. Eles podem manter as ações deles, receber dividendos se houver lucro, mas zero poder de decisão. E quero um assento permanente no conselho para você. Isso é severo. É justo. Eles levaram a empresa à beira da falência. Não merecem continuar no comando. E tem mais. Quero uma auditoria completa. Cada centavo que entrou e saiu nos últimos 5 anos. Se houver qualquer irregularidade, eu vou à polícia. Sem exceções. E se eles não aceitarem? Então a empresa falece. E eu compro os ativos na liquidação por uma fração do preço. De qualquer forma, eu ganho. Ouvi Dr. Henrique rir do outro lado da linha. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu sei. Na quinta-feira de manhã, Dr. Henrique marcou uma reunião com os advogados da família Almeida. Seria às 3 da tarde, no escritório dele. Apenas os advogados. Nem Rodrigo, nem a família. Apenas os profissionais. Passei a manhã trabalhando, dessa vez conseguindo me concentrar. Tinha um projeto grande sendo finalizado. Um cliente importante. Não ia deixar minha vida pessoal afetar meu desempenho profissional. No almoço, recebi uma mensagem de Viviane. Obrigada por considerar. Sei que não merecemos, mas obrigada mesmo assim. Não respondi. Cheguei ao escritório de Dr. Henrique 15 minutos antes da hora marcada. Ele estava na sala de reuniões, organizando documentos. Pronta? Perguntou. Mais do que nunca. Os advogados da família Almeida chegaram pontualmente às 3. Eram 3 homens de meia idade, ternos caros, expressões sérias. Não me conheciam pessoalmente, mas era óbvio que tinham sido informados sobre quem eu era. Senhores, Dr. Henrique começou, sem perder tempo com amenidades. Minha cliente está disposta a investir na Almeida Incorporações. No entanto, há condições. Ele distribuiu cópias da proposta. Vi os rostos dos advogados mudarem conforme liam. Surpresa. Choque. E então, resignação. Isso é... Um deles começou. Um takeover.
O mais velho completou. Vocês querem controle total. Minha cliente quer garantir que seu investimento seja protegido, Dr. Henrique corrigiu. Considerando o histórico de gestão da empresa, me parece razoável. A família Almeida nunca vai aceitar perder o controle. Então a família Almeida vai perder tudo, respondi, falando pela primeira vez. Todos se viraram para me olhar. A escolha é simples: manter 51% de nada ou manter 49% de uma empresa saudável e lucrativa. Matemática básica. E quanto à diretoria? Rodrigo Almeida é o diretor-presidente há 5 anos. E nesses 5 anos, a empresa perdeu 40% do seu valor. Não me parece um bom currículo. E quem assumiria no lugar dele? Isso é problema meu. Tenho uma lista de profissionais qualificados em mente. Pessoas que realmente sabem gerir uma empresa. Os advogados trocaram olhares. O mais velho pegou o celular. Preciso fazer uma ligação. Fique à vontade. Dr. Henrique indicou uma sala ao lado. Os 3 advogados saíram juntos. Através da porta de vidro, podia vê-los gesticulando, falando em voz baixa mas intensa. Um deles estava claramente irritado, o rosto vermelho, os movimentos bruscos. O mais velho mantinha a calma, falando ao telefone, provavelmente com a matriarca da família, Dona Helena, mãe de Rodrigo. Doutor. Henrique me serviu um copo de água. Como está se sentindo? Poderosa, admiti. E um pouco assustada com o quanto estou gostando disso. Ele riu. É natural. Você passou meses sendo tratada como se não tivesse valor. Agora eles estão descobrindo seu verdadeiro poder. É satisfatório, mas tome cuidado para não deixar a vingança guiar suas decisões. Não é vingança, é justiça. Às vezes a linha entre as duas é muito tênue. Os advogados voltaram 20 minutos depois. O mais velho, que descobri se chamar Dr. Paulo Mendes, parecia ter envelhecido 10 anos naqueles poucos minutos. Conversamos com a família, ele começou, sentando-se pesadamente na cadeira. Eles gostariam de negociar alguns termos. Não há negociação, respondi firmemente. Os termos são esses ou não há acordo. Senhora Costa, por favor, entenda. A família Almeida construiu essa empresa há 3 gerações. Pedir para eles abrirem mão do controle é como pedir para abrirem mão da própria identidade. Então talvez seja a hora de construírem uma nova identidade, uma que não seja baseada em incompetência financeira. Dr. Mendes fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo uma dor física. Há alguma flexibilidade quanto à porcentagem? Talvez 49% para a senhora, mantendo o controle compartilhado? Não. E quanto a Rodrigo? Ele poderia permanecer em alguma posição consultiva? Não. A senhora está sendo intransigente. Eu estou sendo clara. Vocês vieram até mim. Eu não procurei vocês. Se meus termos não são aceitáveis, a porta está ali. Tenho certeza de que encontrarão outros investidores dispostos a... Ah, espera. Não encontrarão, não é? Porque já tentaram com todos os outros. E todos recusaram. O silêncio que se seguiu foi eloquente. A família precisa de 24 horas para considerar. Dr. Mendes disse finalmente. Vocês têm 12. Respondi. Às 3 da manhã de amanhã, minha oferta expira. Depois disso, esperarei pela liquidação. Isso é impossível. Não podemos reunir todos os membros da família em tão pouco tempo. Então suponho que os membros que importam deverão tomar a decisão. Dona Helena, presumo, tem procuração para representar a maioria das ações? Ele não respondeu, mas a resposta estava escrita no rosto dele. 12 horas, repeti. O relógio está correndo. Eles saíram sem mais palavras. Quando a porta se fechou, Dr. Henrique assobiou baixinho. Você é implacável. Aprendi com o melhor. Meu pai sempre dizia que em negócios, hesitação é fraqueza. E eu hesitei tempo demais nesse casamento. Não vou hesitar mais. Saí do escritório e fui direto para a academia. Precisava queimar a adrenalina que estava correndo nas minhas veias. Corri 10 quilômetros na esteira, depois nadei por 40 minutos. Quando saí, me sentia equilibrada novamente. Meu telefone tinha 17 chamadas perdidas. 10 eram de números que eu não conhecia. 3 eram de Rodrigo. 4 eram de Viviane. Ignorei todas e fui para casa. O apartamento estava silencioso, escuro. Acendi apenas um abajur na sala e me sentei no sofá com uma xícara de chá. Olhei pela janela, observando as luzes da cidade, e permiti-me sentir tudo que tinha reprimido nos últimos dias. A traição ainda doía. Não pela perda de Rodrigo. Eu tinha percebido que não o amava mais há muito tempo. Doía pela perda do que eu tinha imaginado que tínhamos. Pela morte de uma ilusão. Pelas noites em que tinha deitado ao lado dele,
acreditando que estávamos construindo um futuro juntos, quando na verdade ele já estava construindo um futuro diferente, com outra pessoa. Mas a dor era suportável agora, porque embaixo da dor havia algo mais forte: raiva. Não a raiva explosiva e destrutiva, mas a raiva fria e calculada. A raiva que me fazia querer não apenas sobreviver, mas vencer. Dormi bem naquela noite. Melhor do que tinha dormido em meses. Na sexta-feira, acordei às 6, fiz minha rotina matinal de sempre e estava no escritório às 8. Tinha reuniões o dia todo, mas mantive meu telefone por perto esperando. A ligação veio ao meio-dia. Dr. Henrique. Eles aceitaram. Meu coração disparou, mas mantive minha voz calma. Todos os termos? Todos. Dona Helena vai assinar pessoalmente. Ela quer se encontrar com você antes. Não. Marina? Não, Henrique. Não há necessidade de reunião pessoal. Isso é negócio, não é pessoal. Se ela quer assinar, ótimo. Se não, a oferta expira em 3 horas de qualquer forma. Ela não vai gostar disso. Não me importo se ela vai gostar. Aliás, prepare os documentos. Quero tudo assinado hoje ainda. E quero a auditoria começando na segunda-feira. Você realmente não perde tempo. Tempo é dinheiro. E eu acabei de investir muito dinheiro. A assinatura foi marcada para as 5 da tarde, no cartório. O mesmo cartório onde 5 dias atrás eu tinha assinado aquela renúncia inútil. A ironia não passou despercebida. Cheguei 15 minutos adiantada. Dr. Henrique já estava lá, assim como uma equipe de advogados que ele tinha trazido. Tudo estava organizado com precisão militar. Dona Helena chegou exatamente na hora marcada. Ela era uma mulher alta, magra, de seus 70 anos, com cabelos brancos presos num coque elegante. Usava um conjunto de tweed cinza e pérolas no pescoço. Parecia uma rainha vindo assinar uma rendição. Ela me viu e parou. Por um longo momento, apenas me encarou. Eu sustentei o olhar, sem piscar, sem desviar. Marina, ela disse finalmente, sua voz fria como gelo. Dona Helena, você está satisfeita? Estou fazendo negócio. Está destruindo minha família. Sua família se destruiu sozinha. Eu apenas estou oferecendo uma tábua de salvação. Vocês são livres para recusá-la. Ela apertou os lábios numa linha fina. Você sempre foi muito calculista. Eu avisei meu filho sobre isso, mas ele não quis ouvir. Disse que você era diferente, que tinha substância. Ela riu sem humor. Eu estava certa o tempo todo. A senhora estava certa sobre uma coisa. Eu tenho substância. Só que não era a substância que a senhora imaginava. Dona Helena se aproximou mais, sua voz baixa e venenosa. Você acha que ganhou? Que isso é algum tipo de vitória? Você é uma oportunista que aproveitou a fraqueza da minha família. Não, corrigi calmamente. Eu sou uma empresária que está fazendo um investimento estratégico. E se a senhora confunde isso com oportunismo, talvez seja por isso que sua empresa está na situação em que está. Ela ergueu a mão como se fosse me bater. Doutor, Henrique se moveu entre nós imediatamente. Dona Helena, ele disse firmemente. Sugiro que mantenhamos isso profissional. Há documentos para assinar. Se preferir não assinar, podemos encerrar esta reunião agora. Dona Helena abaixou a mão, tremendo de raiva. Onde assino? A cerimônia de assinatura foi tensa e silenciosa. Página após página, ela colocava sua assinatura com tanta força que quase rasgava o papel. Eu assinava depois calmamente cada letra perfeita. Quando terminamos, o tabelião selou os documentos. Está feito. A Almeida Incorporações agora pertence majoritariamente à senhora Marina Souza Costa. Dona Helena se levantou bruscamente. Espero que você se engasgue com isso. Ela cuspiu antes de sair, seus saltos ecoando no corredor. Quando a porta se fechou atrás dela, Dr. Henrique soltou um suspiro longo. Bem, isso foi intenso. Foi necessário, respondi, guardando minha cópia dos documentos na pasta. Quando começa a auditoria? Segunda-feira, 8 da manhã. Já tenho a equipe selecionada. São os melhores. Ótimo. E quanto ao novo diretor-presidente? Tenho 3 candidatos para você entrevistar. Todos com experiência comprovada em reestruturação empresarial. Marque para a semana que vem. Quero conhecer os 3 pessoalmente antes de decidir. Saí do cartório sentindo o peso dos documentos na minha bolsa. Não era apenas papel. Era poder. Era justiça. Era recomeço. Dirigi sem destino por um tempo, apenas processando tudo o que tinha acontecido. Em menos de uma semana, minha vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Ou talvez de cabeça para cima. Ainda estava decidindo qual era qual. Acabei parando no cemitério onde meu pai estava enterrado.
Não tinha ido lá desde o funeral, 3 anos atrás. Era um lugar tranquilo, bem cuidado, com árvores antigas que faziam sombra sobre as lápides. Encontrei o túmulo dele facilmente. José Carlos Souza. Amado pai e marido. Sempre em nossos corações. Sentei na grama ao lado da lápide, não me importando com a umidade que mancharia minha saia. Oi, pai. Comecei, sentindo-me um pouco tola por falar com uma pedra. Sei que faz tempo. Desculpa por isso. A vida ficou complicada. O vento soprou entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem. Eu li sua carta e fiz o que você disse. Não me curvei. Não deixei que me fizessem sentir inferior. Ri, limpando uma lágrima que tinha escapado. Na verdade, acho que fui um pouco longe demais na direção oposta. Acabei de comprar uma empresa só para provar um ponto. Mais silêncio. Mais vento. Você ficaria orgulhoso? Ou acharia que estou sendo vingativa? Pausei. Provavelmente um pouco dos dois, conhecendo você. Você sempre disse que eu tinha um lado teimoso. Que quando eu decidia algo, nada me fazia mudar de ideia. Tracei as letras do nome dele com o dedo. Eu te amo, pai. E obrigada. Por tudo. Por me preparar para isso, mesmo sem eu saber. Por me dar não apenas dinheiro, mas algo mais importante. A confiança de que eu poderia lidar com isso. Fiquei lá por mais 1 hora, apenas sentada, apenas sendo. Quando saí do cemitério, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. No caminho de volta para o apartamento, parei num supermercado e comprei ingredientes para fazer um jantar de verdade. Fazia semanas que não cozinhava. Rodrigo sempre preferia pedir comida, e eu tinha parado de argumentar. Mas agora, na minha pequena cozinha, com minha própria panela, minha própria faca, meus próprios ingredientes, cozinhei. Um risoto de cogumelos, simples, mas perfeito. Uma salada verde. Uma taça de vinho tinto. Comi devagar, saboreando cada garfada, permitindo-me o luxo de simplesmente existir sem preocupação, sem medo, sem necessidade de provar nada. O fim de semana passou em relativa paz. Ignorei as múltiplas ligações e mensagens da família Almeida. Fui à academia, li um livro, assisti a um filme. Coisas normais. Coisas que eu tinha esquecido como fazer. No domingo à noite recebi uma mensagem de Viviane. Não era uma súplica dessa vez. Era apenas: obrigada por não deixar a empresa morrer. Eu sei que você não fez por nós, mas mesmo assim, obrigada. Olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Fiz pelos funcionários. Eles merecem melhor. Ela respondeu imediatamente. Nós todos merecíamos melhor. Especialmente você. Sinto muito por tudo. Não respondi. Algumas coisas não tinham resposta. Segunda-feira chegou clara e fria. Me vesti com cuidado. Um terno preto, sapatos de salto alto, cabelo preso num coque elegante. Ia visitar minha nova empresa pela primeira vez como proprietária majoritária. E queria causar a impressão certa. Dr. Henrique me encontrou no estacionamento da Almeida Incorporações às 8h30. O prédio era bonito, moderno, todo em vidro e aço. Dava para ver porque a família tinha tanto orgulho dele. Pena que não tivessem tido o mesmo cuidado em gerenciá-lo financeiramente. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Entramos juntos. A recepcionista nos cumprimentou educadamente, mas vi a curiosidade em seus olhos. Notícias viajavam rápido. Bom dia, disse a ela. Sou Marina Souza Costa. Estou aqui para me encontrar com a equipe de auditoria. Seus olhos se arregalaram. A senhora é... Sim, senhora. Eles estão esperando na sala de conferências do 3º andar. Subimos de elevador. Dr. Henrique estava revisando algo no tablet, mas eu apenas olhava para meu reflexo no espelho do elevador. Quem era aquela mulher? Com seu terno impecável, sua postura confiante, seus olhos determinados... Não era a mesma mulher que tinha entrado naquele cartório na segunda-feira passada. Aquela mulher estava quebrada, humilhada, perdida. Esta mulher era outra coisa. Algo mais forte. Algo mais perigoso. A equipe de auditoria consistia em 6 pessoas, todas com expressões sérias e cadernos cheios de anotações. O líder da equipe, um homem de uns 40 e poucos anos chamado Carlos, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhora Costa, é um prazer. Já começamos a revisão preliminar dos documentos. Há algumas discrepâncias que gostaríamos de discutir com a senhora. Discrepâncias? Para ser franco, há movimentações financeiras nos últimos 18 meses que não fazem muito sentido. Grandes transferências para contas de consultoria que não conseguimos rastrear. Contratos com fornecedores que parecem superfaturados.
e alguns investimentos em projetos que, no mínimo, eram extremamente arriscados. Quanto estamos falando? Carlos hesitou. Nos números preliminares, cerca de 23 milhões em irregularidades possíveis. O número caiu como uma bomba na sala. 23 milhões, repeti, mantendo minha voz calma mesmo com a raiva começando a ferver. E quem autorizou essas transações? A maioria foi autorizada diretamente por Rodrigo Almeida, como diretor-presidente. Algumas por Dona Helena, como presidente do conselho. Olhei para Dr. Henrique. Isso é fraude? Potencialmente. Depende para onde o dinheiro foi e com qual propósito. Mas sim, se conseguirmos provar desvio intencional, é crime. Então prove, disse firmemente. Quero cada centavo rastreado, cada documento revisado, cada conversa gravada se necessário. E Carlos? Sim, senhora. Se você encontrar algo criminoso, você vai direto para a polícia. Não me pergunta, não hesita. Apenas vai. Entendido? Perfeitamente, senhora. O resto da manhã foi gasto revisando documentos e estabelecendo protocolos. A equipe trabalharia em período integral nas próximas semanas, desmontando cada transação, cada contrato, cada decisão financeira dos últimos anos. Ao meio-dia, eu estava mentalmente exausta. Números, contratos, contas bancárias. Tudo se misturava na minha cabeça numa confusão de incompetência e possível criminalidade. Como a família Almeida tinha conseguido manter isso escondido por tanto tempo? Preciso de ar, anunciei, levantando-me da cadeira. Volto em 1 hora. Saí do prédio e caminhei sem rumo pelas ruas do centro. Era um dia bonito, o sol forte, mas com uma brisa agradável. As pessoas passavam apressadas, cada uma com seus próprios problemas, suas próprias histórias. E ali estava eu, proprietária de uma empresa que nem sabia que queria, descobrindo fraudes que nem sabia que existiam. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas dessa vez atendi. Marina? A voz era masculina, hesitante. É o Augusto. Augusto Almeida. O primo que nunca tinha trabalhado um dia na vida. O que estava sempre de pé encostado na parede do cartório, observando minha humilhação com diversão mal disfarçada. O que você quer? Eu... preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. Não tenho nada para falar com você, Augusto. Por favor, não é sobre dinheiro. Não é sobre a empresa. É sobre as coisas que você vai descobrir na auditoria. Isso chamou minha atenção. O que você sabe? Não pelo telefone. Por favor, Marina, meia hora do seu tempo. Eu sei que não mereço, mas isso é importante. Algo na voz dele me fez aceitar. Tem um café na esquina da Avenida Paulista com a Haddock Lobo. Estarei lá em 20 minutos. Obrigado. Obrigado mesmo. Desliguei e fiquei ali parada por um momento, questionando minha decisão. Mas a curiosidade venceu. O que Augusto sabia que era tão importante? Cheguei ao café e escolhi uma mesa no fundo, de frente para a entrada. Augusto apareceu 10 minutos depois, visivelmente nervoso. Ele tinha perdido peso desde a última vez que o vi, e havia olheiras fundas sob seus olhos. Obrigado por vir, ele disse, sentando-se desajeitadamente. Eu sei que você não tem razão para confiar em mim. Você tem 5 minutos. Ele respirou fundo. Eu sei sobre o dinheiro. Sobre os 23 milhões. Mantive minha expressão neutra, mas meu coração acelerou. Continue. Não foi tudo, Rodrigo. Quer dizer, ele assinou os papéis, mas... A ideia foi da minha tia Helena. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Ela estava desesperada. A empresa estava sangrando dinheiro há anos. Investimentos ruins, contratos que deram errado, a crise econômica. E ela começou a tirar dinheiro. Desviar dinheiro, você quer dizer? Sim. No começo eram valores pequenos. Algumas dezenas de milhares aqui e ali. Mas depois ficou maior. Muito maior. E Rodrigo descobriu. E o que ele fez? Augusto riu amargamente. Ele participou. Disse que se era para a empresa afundar, pelo menos ele garantiria o futuro dele primeiro. E tia Helena concordou. Eles criaram empresas fantasmas, contratos falsos, tudo muito bem planejado. Ou pelo menos eles achavam que estava bem planejado. E você? Qual foi sua participação nisso? Ele baixou os olhos. Eu sabia. Não participei diretamente, mas sabia. E não fiz nada, porque... Sua voz falhou. Porque eu também estava me beneficiando. Tia Helena me dava dinheiro para ficar quieto. Me pagava uma consultoria mensal de 10 mil reais para literalmente não fazer nada. Sanguessugas, murmurei. Todos vocês. Eu sei. E sinto muito. Mas não é por isso que estou aqui.
Ele se inclinou para a frente. Tia Helena está planejando algo. Ela não vai deixar você simplesmente assumir o controle assim. Ela está consultando advogados, procurando brechas no contrato, tentando encontrar uma forma de reverter a venda. Não há brechas. Dr. Henrique garantiu isso. Ela não se importa. Ela vai tentar de qualquer forma. E se não conseguir legalmente... Ele fez uma pausa significativa. Ela vai tentar de outras formas. O que isso significa? Significa que você precisa ter cuidado. Tia Helena Ela é perigosa quando se sente encurralada. E agora, com a auditoria descobrindo tudo, ela está mais do que encurralada. Ela está aterrorizada. Ela deveria estar. O que ela fez é crime. Ela vai para a prisão. Exatamente. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Augusto me entregou um pendrive. Está tudo aqui. Cada transação, cada transferência, cada e-mail que consegui salvar antes de tia Helena começar a apagar evidências. Eu sei que isso não me redime. Eu sei que sou cúmplice. Mas eu não quero ver ninguém se machucar. E acho que tia Helena é capaz de qualquer coisa agora. Peguei o pendrive, ainda processando tudo. Por que está me contando isso? Por que está me ajudando? Porque você não merecia nada do que fizemos com você. E porque... Ele hesitou. Porque eu tenho uma filha de 5 anos. E eu não quero que ela cresça sabendo que o pai dela era um covarde que ficou em silêncio enquanto coisas terríveis aconteciam. Olhei para ele, realmente olhei, e vi algo que não esperava. Remorso genuíno. Não o tipo de remorso performático que as pessoas demonstram quando são pegas, mas algo mais profundo. Algo real. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou falar com a polícia, vou contar tudo o que sei, e vou aceitar as consequências. Ele se levantou. Mas primeiro, queria ter certeza de que você estaria segura. Por favor, Marina, tenha cuidado com tia Helena. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada, segurando o pendrive, sentindo seu peso na minha mão. Era tão pequeno, mas continha evidências que poderiam destruir completamente a família Almeida. Voltei para o escritório da empresa e fui direto para a sala que tinham me designado. Era ampla, com uma vista bonita da cidade. A sala do antigo diretor-presidente. A sala de Rodrigo. Conectei o pendrive no meu laptop e comecei a revisar os arquivos. Augusto não tinha exagerado, estava tudo ali. E-mails explícitos entre Dona Helena e Rodrigo discutindo os desvios. Documentos mostrando as empresas fantasmas, transferências bancárias para contas offshore. Era um caso completo, embalado e pronto para o Ministério Público. Liguei para Dr. Henrique imediatamente. Precisa vir aqui, agora. Tenho algo que você precisa ver. Ele chegou em 15 minutos. Sentamos juntos e revisamos cada arquivo, cada documento. Sua expressão ficava mais sombria a cada página. Isto é devastador, ele disse finalmente. Com isso, não só temos evidência de fraude, mas de conspiração, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Dona Helena e Rodrigo vão pegar anos de prisão. Bom, ele me olhou. Marina, você percebe o que isso significa? Uma vez que entregarmos isso às autoridades, não há volta. A empresa vai estar no centro de um escândalo enorme. As ações vão despencar. Clientes vão fugir. Pode ser que não valha a pena salvar. Ou, argumentei, pode ser a limpeza que a empresa precisa. Mostramos que estamos comprometidos com a transparência, que não vamos tolerar corrupção. Sim, vai ser difícil no começo, mas no longo prazo, empresas sobrevivem a escândalos quando mostram que mudaram de verdade. Você tem certeza disso? Absoluta. Faça cópias de tudo. Uma vai para a polícia, outra para o Ministério Público, outra para a Receita Federal. Quero isso investigado de todos os ângulos possíveis. E quanto a de Augusto? Ele é cúmplice. Ele está disposto a confessar. E ele me avisou sobre um possível perigo. Contei a ele sobre o aviso de Augusto. Acha que Dona Helena é realmente capaz de fazer algo? Dr. Henrique ficou sério. Eu não subestimaria ela. Conheço Helena Almeida há 20 anos. Ela é uma mulher orgulhosa, determinada e, sim, quando encurralada, potencialmente perigosa. Vou providenciar segurança para você. Isso é realmente necessário? Marina, você acabou de tomar tudo dela, sua empresa, seu poder, e agora vai tirar sua liberdade. Sim, é necessário. Passei o resto da tarde organizando as evidências e trabalhando com a equipe de auditoria. Carlos ficou visivelmente chocado quando mostrei os arquivos do pendrive. Isso facilita muito nosso trabalho, ele disse. Com essas evidências, podemos ter o relatório completo em 1 semana. 3 dias, corrigi. Preciso disso em 3 dias. Mas, senhora, 3 dias, Carlos. Eu sei que é apertado.
Eu sei que vai exigir trabalho extra, mas é crucial que tenhamos isso pronto o mais rápido possível. Ele assentiu, já pegando o telefone para chamar mais pessoas para a equipe. Saí do prédio às 7 da noite, exausta, mas satisfeita. Havia um carro preto esperando por mim no estacionamento. O motorista saiu e abriu a porta traseira. Senhora Costa, Dr. Henrique me contratou para levá-la para casa com segurança. Isso é realmente necessário? Ordens do Dr. Henrique, senhora. Entrei no carro. Era confortável, com vidros escuros e um sistema de som suave tocando música clássica. Quase consegui relaxar durante o trajeto. Quase. Porque quando chegamos ao meu prédio, havia alguém esperando na entrada. Rodrigo. O motorista notou imediatamente. Senhora, quer que eu lide com isso? Não, está tudo bem. Só fique por perto, certo? Sim, senhora. Saí do carro e caminhei até Rodrigo. Ele estava com uma aparência terrível, barba por fazer, roupas amarrotadas, olhos vermelhos. Parecia que não dormia há dias. Marina, ele começou, e sua voz estava quebrada. Por favor, preciso falar com você. Não temos nada para falar. Minha mãe. Você vai mandar minha mãe para a prisão. Não, sua mãe mandou ela mesma para a prisão quando decidiu roubar milhões da própria empresa. Ela tem 72 anos. E isso a torna imune à lei? Rodrigo passou a mão pelo cabelo, desesperado. Por favor, tem que haver outra forma. Multa, devolução do dinheiro, qualquer coisa. Mas não a prisão. Ela não vai sobreviver à prisão. Deveria ter pensado nisso antes. Marina, eu imploro. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que te tratei mal. Mas minha mãe, ela só estava tentando salvar o legado da família. Roubando? Isso é salvar? Ela estava desesperada. A empresa estava quebrando e ela não sabia o que fazer. Então ela deveria ter pedido ajuda. Deveria ter sido honesta. Deveria ter feito literalmente qualquer coisa, exceto cometer crimes. Minha voz estava subindo. Mas não, ela escolheu roubar, escolheu mentir, escolheu criar um esquema elaborado de fraude. E você, Rodrigo? Você participou. Você assinou os documentos. Você autorizou as transferências. Eu sei e me arrependo todo dia. Ótimo! Você pode se arrepender na prisão. Como você pode ser tão fria? A pergunta me parou. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado, que tinha dormido ao meu lado, que tinha prometido me amar para sempre. E não senti nada além de pena. Eu não sou fria, Rodrigo. Eu sou justa. Há uma diferença. Sua mãe cometeu crimes. Você cometeu crimes. E há consequências para isso. Você acha que eu deveria simplesmente ignorar? Fingir que não sei? Deixar que continuem roubando? Nós não íamos continuar. Foi só aquela vez, eu juro. 23 milhões de reais. Durante 18 meses. Não foi só aquela vez. Foi uma operação sistemática e deliberada de roubo. Rodrigo caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos na calçada. Por favor, eu faço qualquer coisa. Devolvo cada centavo. Trabalho o resto da minha vida para pagar. Só não mande minha mãe para a prisão. Olhei para ele, esse homem patético ajoelhado na minha frente, e senti nada. Nem satisfação, nem raiva, nem tristeza. Apenas uma indiferença profunda. Levanta, Rodrigo. Você está se humilhando. Não me importo. Se preciso me humilhar para salvar minha mãe, eu faço. Então você deveria ter pensado em se humilhar quando estava me humilhando no cartório. Quando estava beijando Marcela na minha frente. Quando estava roubando milhões enquanto me tratava como se eu não valesse nada. Me virei para ir embora. Agora sai da minha frente. Você vai se arrepender disso, ele disse. E havia algo diferente na voz dele agora. Algo mais escuro. Minha mãe tem amigos poderosos. Eles não vão deixar você simplesmente destruir nossa família. Parei e me virei lentamente. Isso foi uma ameaça? Rodrigo se levantou limpando os joelhos. Foi um aviso. Bom saber. Olhei para o motorista que já estava saindo do carro. Se você se aproximar de mim novamente, Rodrigo, eu consigo uma ordem de restrição, entendeu? Não esperei pela resposta. Entrei no prédio, com o motorista me acompanhando até o elevador. Minha mão estava tremendo quando pressionei o botão do meu andar. A senhora está bem? O motorista perguntou. Estou. Obrigada por estar aqui. É meu trabalho, senhora. Vou esperar aqui embaixo. Qualquer problema, me ligue. Quando cheguei ao apartamento, tranquei a porta e coloquei a corrente. Só então permiti que a adrenalina passasse, deixando minhas pernas bambas. Sentei no chão da sala, encostada na porta, e respirei fundo. Isso estava ficando real demais, rápido demais. Ameaças, avisos.
Segurança pessoal. Quando minha vida tinha se tornado um thriller policial, meu telefone tocou. Dr. Henrique. Acabei de receber uma ligação, ele disse sem preâmbulo. Um dos advogados da família Almeida. Eles querem fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eles devolvem todo o dinheiro desviado, mais juros e multas. Rodrigo e Dona Helena se afastam permanentemente da empresa. E você não vai à polícia. Não. Marina. Não, Henrique. Não há acordo. Eles tiveram todas as chances do mundo de fazer a coisa certa. Escolheram fazer a errada. Repetidamente. E agora vão enfrentar as consequências. Você tem certeza? Um acordo seria mais limpo, menos escândalo. Eu não quero limpo. Eu quero justiça. E justiça significa que eles respondem pelos crimes que cometeram. Ele ficou em silêncio por um momento. Está bem. Vou informar aos advogados deles que não há acordo possível. Obrigada. Marina? Sobre o que Rodrigo disse. As ameaças. Estou levando isso a sério. Vou aumentar a segurança. Acha mesmo necessário? Melhor prevenir. Dona Helena tem conexões. Não sabemos até onde ela está disposta a ir. Depois de desligar, fiquei ali sentada no escuro, pensando. Em uma semana, tinha passado de esposa humilhada a empresária poderosa. Tinha recuperado minha dignidade, minha força, meu futuro. Mas a que custo? Não. Balancei a cabeça. Não era essa a pergunta certa. A pergunta certa era: valeu a pena? E a resposta era sim. Definitivamente sim. Levantei, acendi as luzes e fui tomar um banho longo e quente. Depois fiz uma refeição simples e sentei no sofá com meu laptop. Tinha trabalho a fazer. Sempre tinha trabalho a fazer. Mas primeiro, abri um documento novo e comecei a escrever. Uma linha do tempo de tudo que tinha acontecido. Cada conversa, cada ameaça, cada evidência. Se algo acontecesse comigo, eu queria ter tudo documentado. Na terça-feira, acordei com uma determinação renovada. Se Dona Helena queria jogar sujo, eu jogaria mais sujo ainda. Mas dentro da lei. Sempre dentro da lei. Cheguei a Almeida Incorporações às 7 da manhã. A equipe de auditoria já estava lá. Cafés espalhados pelas mesas, olheiras profundas, mas olhos alertas. Carlos me cumprimentou com um aceno. Trabalhamos a noite toda, ele disse. E encontramos mais coisas. Mostre-me. Passamos as próximas 3 horas revisando cada nova descoberta. Não eram apenas 23 milhões. Quando somaram tudo, os desvios, os contratos superfaturados, os investimentos fantasmas, o total chegava a quase 40 milhões de reais. Como ninguém notou? Perguntei incrédula. Eles eram cuidadosos, Carlos explicou. Pequenas quantias ao longo do tempo, disfarçadas como despesas legítimas. E Dona Helena controlava o conselho. Qualquer um que questionasse era silenciado ou demitido. Quem mais sabia? Além de Rodrigo e Dona Helena, pelo menos mais 3 pessoas. O antigo CFO, que se aposentou 6 meses atrás. A diretora de RH, que ainda trabalha aqui. E possivelmente o gerente de compliance, mas ele foi transferido para a filial em Manaus quando começou a fazer perguntas. Precisamos falar com essas pessoas. Já estamos localizando-as. O CFO está na Espanha. A diretora de RH pediu licença médica ontem. Que conveniente. Meu telefone tocou. Era Viviane. Hesitei, mas atendi. Marina, sua voz estava sussurrando. Urgente. Você precisa saber. Mamãe contratou investigadores particulares. Eles estão cavando sua vida procurando qualquer coisa que possam usar contra você. O que eles esperam encontrar? Qualquer coisa, não sei. Mas ela está desesperada, Marina. E quando ela fica assim, ela não pensa direito. Obrigada pelo aviso. Eu também quero falar, com a polícia, sobre o que eu sabia. Não era muito, mas eu sabia que algo estava errado. E não fiz nada. Viviane? Não. Deixa eu terminar. Eu fui covarde. Assim como Augusto. A diferença é que ele teve coragem de admitir. Eu quero fazer o mesmo. Depois de desligar, informei Dr. Henrique sobre os investigadores. Deixe-os procurar, ele disse despreocupado. Você tem um histórico impecável. Não há nada que possam encontrar. E se eles plantarem algo? Inventarem? Então vão se arrepender amargamente. Tenho meus próprios investigadores documentando cada movimento deles. Se tentarem qualquer coisa ilegal, eu os enterro. Às 11 da manhã, tive minha primeira reunião com um dos candidatos a diretor-presidente. Maurício Tavares era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, 2 mestrados e uma reputação impecável de virar empresas problemáticas. Senhora Costa, ele começou depois das apresentações formais. Vou ser direto. Eu li sobre a situação da Almeida Incorporações.
Os números são preocupantes, mas não impossíveis. Com reestruturação adequada, transparência total e algumas decisões difíceis, acredito que a empresa pode não apenas sobreviver, mas prosperar. Que tipo de decisões difíceis? Corte de custos. Demissões, infelizmente. Fechamento de algumas filiais não lucrativas. Renegociação de contratos. Será doloroso no curto prazo, mas necessário para a sobrevivência no longo prazo. E quanto ao escândalo, quando as acusações se tornarem públicas? Enfrentamos de frente. Transparência total, como disse. Publicamos um comunicado explicando que a nova gestão está comprometida com a ética e a legalidade. Mostramos que os responsáveis estão sendo processados. Transformamos uma crise em uma oportunidade de mostrar integridade. Gostei dele imediatamente. Era direto, pragmático, sem enrolação. Exatamente o que a empresa precisava. Entrevistei mais 2 candidatos durante o dia. Ambos eram qualificados, mas nenhum tinha a mesma presença, a mesma confiança que Maurício demonstrava. No final do dia, minha decisão estava tomada. Maurício Tavares é nosso homem, informei a Dr. Henrique. Faça a oferta, e quero ele começando na próxima segunda-feira. Tão rápido? Não temos tempo a perder. Cada dia que passa com essa gestão incompetente no comando é um dia a mais de risco. Na quarta-feira, Carlos veio até minha sala com uma expressão sombria. Encontramos algo mais, ele disse, e seu tom me fez sentar ereta. Documentos mostrando que Dona Helena tentou vender informações privilegiadas para concorrentes. Segredos comerciais, estratégias de licitação, tecnologias proprietárias. Ela não conseguiu fazer isso, conseguiu? Não temos certeza ainda. Mas há e-mails discutindo valores, termos, e uma transferência de 2 milhões que não conseguimos rastrear completamente. É possível que ela tenha realmente vendido segredos da empresa. Isso mudava tudo. Não era apenas fraude interna. Era espionagem corporativa. Era traição em um nível completamente diferente. Documente tudo, cada e-mail, cada transferência. E adicione ao dossiê que vamos entregar às autoridades. Sim, senhora. Mas há algo mais. Um dos e-mails menciona você especificamente. Meu sangue gelou. O que diz? Carlos hesitou antes de ler. A nova proprietária é um problema. Precisamos de uma solução permanente. Você conhece pessoas que podem lidar com isso discretamente? O silêncio na sala era absoluto. Uma solução permanente. Pessoas que podem lidar com isso discretamente. As implicações eram claras e aterrorizantes. Quando esse e-mail foi enviado? Minha voz estava surpreendentemente calma. Ontem. E teve uma resposta esta manhã. Em andamento. Será resolvido até o final da semana. Liguei para Dr. Henrique imediatamente. Ele chegou em 10 minutos com 2 homens que pareciam muito mais seguranças do que advogados. Vamos à polícia, agora, ele disse sem preâmbulo. Isso é ameaça de morte, possível conspiração para assassinato. Mas não sabemos se é real ou se ela estava apenas desabafando. Não me importo. Solução permanente? Será resolvido? Não vamos arriscar. Você vem comigo agora mesmo para a delegacia e registramos tudo. Passamos as próximas 4 horas na delegacia. O delegado responsável, Dr. Augusto Ferreira, era um homem sério de seus 60 anos que ouviu nossa história com crescente preocupação. Isso é grave, ele disse, depois de revisar todas as evidências. Muito grave. Vou ordenar a prisão preventiva de Helena Almeida imediatamente. E Rodrigo Almeida também. E quanto à senhora Costa, vou designar proteção policial. Isso é realmente necessário? A senhora acabou de me mostrar um e-mail onde alguém discute eliminá-la. Sim, é absolutamente necessário. Mas foi surreal sair da delegacia com 2 policiais me escoltando. Eles me levaram de volta ao apartamento e fizeram uma varredura completa, procurando dispositivos de escuta, câmeras escondidas, qualquer coisa suspeita. O apartamento está limpo, um deles informou. Mas vamos manter uma viatura na rua. E recomendo fortemente que a senhora não saia sozinha nos próximos dias. Aquela noite não consegui dormir. Cada barulho me fazia pular. Cada sombra parecia uma ameaça. Dona Helena realmente tentaria me matar? Parecia absurdo. Mas então, uma semana atrás, ter uma fortuna escondida e comprar uma empresa também pareceria absurdo. Na quinta-feira de manhã, recebi a notícia. Dona Helena e Rodrigo tinham sido presos. As acusações eram longas. Fraude, desvio de dinheiro, lavagem de capital, possível espionagem corporativa e ameaça de morte. Os jornais pegaram a história imediatamente. Matriarca de família tradicional presa por fraude milionária.
Império empresarial desmorona em escândalo de corrupção. Herdeiro acusado de conspiração para assassinato. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Amigos que eu não via há anos querendo saber se eu estava bem. E, surpreendentemente, apoio. Muito apoio. Funcionários da Almeida Incorporações começaram a me enviar mensagens de agradecimento. Eles tinham suspeitado que algo estava errado, mas nunca imaginaram a extensão. E estavam gratos por alguém finalmente ter exposto a verdade. Você salvou nossos empregos, escreveu uma gerente de projetos. E nossa dignidade. Obrigada. Maurício começou oficialmente na segunda-feira seguinte. Sua primeira ação foi reunir todos os funcionários no auditório principal da empresa. Bom dia, ele começou, sua voz firme, mas gentil. Meu nome é Maurício Tavares, e sou o novo diretor-presidente da Almeida Incorporações. Ou melhor, do que esta empresa vai se tornar. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos ansiosos na audiência. Sei que todos estão preocupados, sei que há incerteza, medo, raiva, e tudo isso é válido. Mas estou aqui para dizer uma coisa. Esta empresa tem futuro, vocês têm futuro. Sim, haverá mudanças, algumas difíceis, mas estaremos sempre sendo transparentes, honestos e justos. E quanto aos que participaram da fraude? Alguém gritou do fundo. Todos que participaram ativamente estão sendo investigados. Se forem encontrados culpados, serão demitidos e processados, sem exceções. Mas, ele ergueu a voz, não vamos punir pessoas por não terem denunciado. Eu entendo que havia medo, pressão, preocupação com o emprego. Estamos desenhando um novo capítulo. E neste capítulo, não há retaliação por denúncias. Na verdade, encorajamos isso. Os aplausos começaram devagar, mas cresceram até encher o auditório. Nas semanas seguintes, a transformação foi dramática. Maurício era implacável, mas justo. Cortou custos desnecessários, renegociou contratos ruins, fechou 2 filiais que eram apenas sumidouros de dinheiro. Sim, houve demissões. 40 pessoas no total. Mas cada uma recebeu uma indenização generosa e ajuda para a recolocação. E a empresa começou a se estabilizar. Os números melhoraram. Novos clientes começaram a aparecer, atraídos pela reputação de transparência que estávamos construindo. A empresa que escolheu a ética sobre o lucro. Um artigo de revista descreveu. Quanto a mim, assumi o papel de presidente do conselho. Não queria gerir o dia a dia. Tinha meu próprio trabalho, minha própria carreira. Mas queria supervisionar, garantir que os erros do passado nunca se repetissem. O julgamento de Dona Helena e Rodrigo foi marcado para 6 meses depois das prisões. O promotor tinha um caso sólido, com montanhas de evidências. Augusto e Viviane, que tinham se apresentado voluntariamente como testemunhas, receberam acordos de delação premiada. Marcela, a amante, tentou vender sua história para a imprensa. O que realmente aconteceu dentro do casamento Costa Almeida, prometia a manchete. Mas ninguém estava muito interessado. Ela era apenas uma nota de rodapé em uma história muito maior. 3 meses depois das prisões, recebi uma carta. Era de Rodrigo. Marina, começava. Não espero perdão. Não mereço perdão. Mas queria que você soubesse que finalmente entendo o que fiz. Não apenas a fraude, não apenas o roubo, mas o que fiz com você. Como te tratei. Como te desvalorizei. A carta continuava por 3 páginas. Ele falava sobre terapia que estava fazendo na prisão, sobre como finalmente estava encarando quem ele realmente era, sobre arrependimento genuíno. Você me mostrou o que significa ter integridade. A carta terminava. E embora tenha custado tudo que eu tinha, talvez seja a lição mais valiosa que eu poderia aprender. Obrigado por não me deixar fugir das consequências. Obrigado por me forçar a encarar a verdade. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Talvez um dia eu responderia. Ou talvez não. Alguns capítulos precisam simplesmente se fechar. 6 meses após aquela segunda-feira no cartório, a Almeida Incorporações, agora renomeada para Almeida Souza Incorporações, estava não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Os lucros estavam subindo. A reputação estava se reconstruindo. E eu, Marina Souza Costa, não era mais a esposa humilhada ou a herdeira secreta. Eu era simplesmente Marina, empresária, sobrevivente, vencedora. Numa tarde de sexta-feira, estava no meu escritório revisando relatórios trimestrais quando Maurício bateu na porta. Tenho boas notícias, ele disse sorrindo. Fechamos o contrato com a Petrobras. É o maior contrato que a empresa já teve. Sério? Sério. E sabe o que o representante deles disse?
que escolheram a gente especificamente por causa da nossa reputação de ética e transparência. Disse que foi refrescante trabalhar com uma empresa que colocou princípios acima de lucros. Sorri. Então valeu a pena. Cada momento difícil, cada decisão dolorosa. Valeu. Ele fez uma pausa. E Marina, obrigado por me dar esta oportunidade. Não é todo dia que você encontra um proprietário disposto a fazer o que é certo, não importa o custo. Depois que ele saiu, fiquei ali sentada, olhando pela janela. A cidade se estendia diante de mim, milhões de vidas, milhões de histórias. E ali estava eu, com minha própria história. Uma história de traição e descoberta, de dor e força, de queda e ascensão. Peguei meu telefone e abri a galeria de fotos. Lá estava uma foto do meu pai, tirada 1 ano antes dele morrer. Ele estava sorrindo. Aquele sorriso gentil que sempre tinha me feito sentir segura. Consegui, pai. Sussurrei. Eu não me curvei. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Dr. Henrique. Julgamento começa na segunda. Você precisa estar lá? Pensei por um momento. Parte de mim queria estar lá. Queria ver Dona Helena e Rodrigo enfrentando a justiça. Mas outra parte, a parte mais sábia, sabia que não precisava disso para ter fechamento. Não, respondi. Meu testemunho já foi dado. Não preciso estar lá. Sábia decisão, ele respondeu. Seguimos em frente. Não olhamos para trás. Seguir em frente. Sim, isso soava bem. Naquela noite fui jantar com algumas amigas que tinha negligenciado durante os anos de casamento. Elas me abraçaram forte, me fizeram rir, me lembraram de quem eu era antes de tudo isso. Você está diferente, uma delas comentou. Mas, eu não sei, mais você. Acho que finalmente descobri quem eu realmente sou, respondi. E quem é? Pensei cuidadosamente antes de responder. Alguém que não precisa de validação de ninguém. Alguém que sabe seu valor. Alguém que não tem medo de lutar pelo que é certo. Nossa, ela riu. Rodrigo criou um monstro. Não, corrigi sorrindo. Rodrigo libertou um dragão. Ele só não esperava que o dragão tivesse fogo. Voltei para casa tarde, satisfeita, cansada no bom sentido. O apartamento temporário tinha se tornado meu lar. Pequeno, sim, mas meu, completamente meu. Estava prestes a dormir quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Marina? A voz era feminina, hesitante. É a Marcela. Fiquei em silêncio, surpresa demais para responder imediatamente. Eu sei que não tenho o direito de ligar. Eu sei que fui terrível com você. Mas eu só queria dizer que sinto muito. De verdade, eu estava errada, em tudo. Por que está me ligando, Marcela? Porque você merece saber a verdade. Rodrigo nunca me amou. Ele estava usando a mim tanto quanto estava usando você. Só que de formas diferentes. E levou eu perder tudo para perceber isso. Você perdeu tudo? Perguntei sem muita emoção na voz. Tudo. O apartamento que Rodrigo tinha me dado estava em nome da empresa. O carro também. As joias eram emprestadas, aparentemente. Eu não tinha nada que fosse realmente meu. Ela riu amargamente. Engraçado, não é? Eu achava que estava ganhando tudo quando estava com ele. Mas no final, você foi quem ganhou. E você nem estava jogando. Eu não ganhei nada, Marcela. Eu apenas não deixei que me tirassem o que era meu. Você é forte. Eu invejei isso em você desde o começo. A forma como você se carregava, como falava, como existia no mundo sem precisar de validação de ninguém. Eu tentei te imitar, sabe? Mas era só fachada. Você tinha a força de verdade. Por que está me contando isso? Porque você merece um pedido de desculpas de verdade. Não aquelas desculpas vazias que as pessoas dão quando são pegas, mas um pedido genuíno de alguém que finalmente entende a magnitude do que fez. Sua voz quebrou. Eu destruí um casamento. Ajudei um homem a trair e humilhar sua esposa. E pra quê? Por dinheiro que nem era real? Por status que evaporou no segundo em que a verdade veio à tona? Marcela, eu não sei o que você quer que eu diga. Não quero que você diga nada. Só queria que soubesse que eu estou arrependida. E que se pudesse voltar atrás, eu nunca teria feito isso com você. Desliguei depois que ela terminou. Não disse que a perdoava porque não tinha certeza se perdoava. Mas também não disse que a odiava, porque percebi que não odiava. Só sentia indiferença. Marcela era irrelevante. Sempre tinha sido. O julgamento começou na segunda-feira, conforme programado. Eu não fui, mas Dr. Henrique me manteve informada. O promotor apresentou cada evidência meticulosamente. Os e-mails, as transferências bancárias, os depoimentos de Augusto e Viviane,
Tudo pintava um quadro devastador de corrupção sistemática. Dona Helena se manteve altiva durante todo o processo, recusando-se a demonstrar remorso. Rodrigo, por outro lado, estava visivelmente abalado. Ele confessou tudo, não tentou se defender ou minimizar suas ações. Seu advogado argumentou que ele tinha sido manipulado pela mãe, mas o promotor facilmente desmontou essa narrativa, mostrando que Rodrigo tinha se beneficiado tanto quanto ela. O veredito veio 3 semanas depois. Culpados em todas as acusações. Dona Helena foi sentenciada a 12 anos de prisão. Rodrigo recebeu 8 anos. Ambos teriam que devolver todo o dinheiro desviado, mais multas e juros. Seus bens seriam confiscados para pagar as dívidas. Justiça foi feita. Dr. Henrique me informou por telefone. Como você está se sentindo? Aliviada, cansada, pronta para seguir em frente. E sobre o divórcio, ainda precisa ser finalizado. Pode cuidar disso? Não quero nada dele. Nem preciso de nada dele. Só quero que seja rápido e definitivo. Considere feito. O divórcio foi processado em 6 semanas. Sem contestação, sem drama. Rodrigo assinou tudo da prisão. Marina Souza Costa estava oficialmente livre, em todos os sentidos. A empresa continuou crescendo. Maurício provou ser um líder excepcional, transformando não apenas os números, mas a cultura inteira da organização. Implementou políticas rígidas de ética, canais anônimos de denúncia, auditorias regulares. A Almeida Souza Incorporações se tornou um exemplo de recuperação corporativa. Você deveria se orgulhar, Maurício me disse durante uma reunião do conselho, 6 meses após o julgamento. O que conseguimos aqui é extraordinário. Não apenas salvamos uma empresa, mas criamos algo melhor do que existia antes. Nós conseguimos, corrigi. Você fez o trabalho pesado, mas você tomou as decisões difíceis. Você escolheu fazer o que era certo quando teria sido muito mais fácil simplesmente deixar tudo afundar ou aceitar um acordo silencioso. Isso requer coragem. Coragem. Engraçado como essa palavra continuava aparecendo. Eu não me sentia corajosa. Muitas vezes me sentia aterrorizada, insegura, perdida. Mas tinha aprendido que coragem não era a ausência de medo. Era agir apesar dele. 1 ano após aquela segunda-feira fatídica no cartório, organizei um jantar. Convidei as pessoas que tinham me apoiado. Dr. Henrique, Maurício, algumas amigas próximas e, surpreendentemente, Viviane. Você tem certeza? Dr. Henrique perguntou quando viu o nome dela na lista. Depois de tudo? Ela fez a coisa certa no final. E isso conta para algo. O jantar foi no terraço do meu novo apartamento. Sim, tinha finalmente saído do temporário e comprado algo meu. Não era ostensivo, mas era espaçoso, confortável e tinha uma vista incrível da cidade. Viviane chegou nervosa, segurando uma garrafa de vinho como se fosse um escudo. Obrigada por me convidar, ela disse baixinho. Não tinha certeza se você quereria me ver. Você fez sua parte para consertar as coisas. Isso importa. Como está minha mãe? Ela perguntou, e havia dor genuína em sua voz. Não faço ideia. Não acompanho. Ela me deserdou. Disse que eu traí a família. Viviane riu sem humor. Engraçado como contar a verdade é considerado traição para ela. E você? Como está lidando com tudo? Melhor do que esperava. Comecei a trabalhar de verdade pela primeira vez na vida. Nada luxuoso, só um emprego numa ONG. Mas é honesto. E descobri que gosto de ganhar meu próprio dinheiro. Quem diria? Durante o jantar conversamos, rimos, brindamos. Não ao passado, mas ao futuro. Às possibilidades. A liberdade de recomeçar. Um brinde à Marina. Maurício ergueu a taça. Que nos mostrou que integridade não é apenas uma palavra bonita, mas um princípio pelo qual vale a pena lutar. Um brinde a segundas chances, Viviane adicionou, e a coragem de aceitá-las. Um brinde às mulheres fortes, uma amiga gritou, que não precisam de ninguém para defini-las. Bebi o vinho e olhei para aquelas pessoas ao meu redor. 1 ano atrás, eu estava sozinha, humilhada, aparentemente derrotada. Agora estava cercada por pessoas que me respeitavam, me admiravam, me apoiavam genuinamente. Depois que todos foram embora, fiquei no terraço, olhando as luzes da cidade. Meu telefone tinha uma notificação, um e-mail do banco. Os dividendos trimestrais da empresa tinham sido depositados. Um número significativo. Dinheiro que tinha vindo de trabalho honesto, de decisões éticas, de fazer a coisa certa. Lembrei daquela manhã no cartório, assinando aquela renúncia inútil, com todos aqueles olhos me julgando, me menosprezando.
Se pudesse voltar e dizer algo àquela versão de mim mesma, o que diria? Aguenta firme, eu diria. Porque em 72 horas tudo vai mudar. E você vai descobrir que é muito mais forte do que jamais imaginou. 72 horas. 3 dias. Foi tudo que levou para minha vida virar completamente de cabeça para cima. Ou de cabeça para baixo. Dependia da perspectiva. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o diretor de uma grande empresa de tecnologia. Senhora Costa, ouvimos falar do trabalho excepcional que fez com a Almeida Souza. A transformação que conseguiu implementar é impressionante. Gostaríamos de discutir a possibilidade de você se juntar ao nosso conselho consultivo. Uau! Isso é inesperado. Empresas precisam de pessoas como você. Pessoas que entendem que ética e lucro não são mutuamente exclusivos. Pessoas que têm a coragem de fazer o que é certo. Você é interessada? Fiquei em silêncio por um momento, processando. 1 ano atrás, eu era apenas Marina, a esposa esquecível de Rodrigo Almeida. Agora estava recebendo ofertas para conselhos consultivos de empresas multibilionárias. Sim, respondi finalmente. Estou interessada. Nos meses seguintes, mais ofertas chegaram. Convites para palestras, entrevistas em revistas de negócios, solicitações para mentorar jovens empreendedoras. Aparentemente, minha história tinha ressoado. A mulher traída que se tornou titã dos negócios. A herdeira secreta que usou sua fortuna não para a vingança, mas para a justiça. Aceitei algumas ofertas, recusei outras. Não queria me tornar uma celebridade ou uma figura pública. Queria simplesmente viver minha vida, fazer meu trabalho e, talvez, ao longo do caminho, ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria força. 2 anos após o fatídico encontro no cartório, estava dando uma palestra numa conferência de mulheres empresárias. A sala estava cheia, centenas de rostos me olhando com expectativa. Muitas de vocês já ouviram minha história. Comecei. Sobre traição, sobre descoberta, sobre vingança. Pausei. Mas hoje quero falar sobre algo diferente. Quero falar sobre perdão. Vi algumas sobrancelhas se erguerem. Não perdão para as pessoas que me machucaram. Eu não sei se algum dia vou perdoá-las completamente e está tudo bem. Mas perdão para mim mesma. Perdão por ter ficado num casamento ruim por tanto tempo. Por ter ignorado os sinais. Por ter me permitido ser tratada como menos do que eu valia. Durante muito tempo, eu culpei a mim mesma. Pensava, se eu tivesse sido melhor, mais bonita, mais interessante, talvez ele não tivesse traído. Mas a verdade é que a traição não tinha nada a ver comigo. Tinha tudo a ver com ele. Com suas escolhas. Com seus defeitos de caráter. E quando finalmente perdoei a mim mesma por escolhas que nem eram minhas culpa começar, foi quando realmente me libertei. Não quando comprei a empresa. Não quando eles foram para a prisão. Mas quando parei de carregar a vergonha que nunca foi minha para carregar. O silêncio na sala era absoluto. E então, alguém começou a aplaudir. E outra pessoa. E outra. Até que toda a sala estava de pé, aplaudindo. Depois da palestra, uma jovem me procurou. Ela tinha lágrimas nos olhos. Meu marido me traiu há 6 meses. Ela disse. E desde então, eu tenho me culpado, pensando no que fiz de errado. Mas ouvir você me fez perceber que não fiz nada de errado. Ele que fez. Obrigada por isso. Abracei aquela estranha e senti minhas próprias lágrimas começarem a cair. Você é forte, sussurrei. Mais forte do que imagina. E você vai sobreviver a isso. Vai fazer mais do que sobreviver. Vai prosperar. Como você sabe? Porque eu sobrevivi. E se eu conseguir, você também consegue. Aquela noite, sentada no meu apartamento, abri meu laptop e comecei a escrever. Não um livro de negócios ou um manual de autoajuda, mas minha história, toda ela. A dor, a traição, a descoberta, a vingança, a justiça e, finalmente, a paz. Escrevi durante meses, revisitando memórias que tinha tentado enterrar, confrontando emoções que tinha evitado. E no processo, encontrei mais camadas de cura que nem sabia que precisava. O livro foi publicado 1 ano depois. 72 horas. Como 3 dias mudaram minha vida. Se tornou um best-seller inesperado. Não porque as pessoas queriam ler sobre vingança ou drama, mas porque queriam esperança. Queriam acreditar que era possível recomeçar. Que era possível se levantar depois de ser derrubada. Que era possível transformar dor em poder. 3 anos após aquela segunda-feira, estava no lançamento da 2ª edição do livro quando vi um rosto familiar na multidão. Era Rodrigo. Ou melhor, alguém que parecia Rodrigo.
mais magro, mais velho, com olhos que tinham visto coisas que mudavam uma pessoa. Ele tinha sido solto mais cedo por bom comportamento e cooperação contínua com as autoridades. Tinham reduzido sua sentença para 5 anos, e ele tinha cumprido 4. Marina, ele disse quando se aproximou, e sua voz estava diferente, mais suave, mais humilde. Eu não deveria estar aqui. Sei disso. Mas eu precisava te ver. Precisava dizer pessoalmente. Me desculpe. Por tudo. Olhei para ele. Esse homem que tinha sido meu marido. Meu traidor. Minha motivação. E não senti raiva. Não senti dor. Não senti nada além de uma leve tristeza pelo tempo desperdiçado. Eu aceito seu pedido de desculpas, disse calmamente. E espero que você encontre paz, Rodrigo. De verdade. Você já encontrou a sua, não é? Posso ver nos seus olhos. Você está radiante. Encontrei meu propósito, minha força, a mim mesma. Então sim, encontrei paz. Li seu livro, cada palavra. E você estava certa. Sobre tudo. Eu era fraco, egoísta, cruel. E levou perder tudo para eu finalmente ver isso. O que você vai fazer agora? Reconstruir. Não no sentido de recuperar o que perdi. Eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas reconstruir a mim mesmo. Ser uma pessoa melhor. Alguém que meu eu do passado teria orgulho de conhecer. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Respondi. Recomeçar. Tentar de novo. Ser melhor. Ele acenou com a cabeça e se virou para ir embora. Mas parou. Marina? Obrigado por não ter cedido. Por ter nos forçado a enfrentar as consequências. Foi o melhor presente que alguém poderia ter me dado, mesmo que eu não soubesse na época. Assisti ele ir embora e percebi que aquele era o verdadeiro fechamento. Não o julgamento, não a condenação, mas este momento. Este reconhecimento mútuo de que ambos tínhamos sobrevivido, ambos tínhamos mudado, ambos tínhamos crescido. 5 anos após aquela segunda-feira fatídica, estava sendo homenageada numa cerimônia de empresárias do ano. No meu discurso de aceitação, compartilhei a história mais uma vez. Mas dessa vez com uma perspectiva diferente. Há 5 anos eu assinei um documento num cartório pensando que estava assinando minha derrota. Mas estava, sem saber, assinando minha liberdade. Liberdade de um casamento que me sufocava. Liberdade de pessoas que me menosprezavam. Liberdade para descobrir quem eu realmente era. E descobri que era forte. Descobri que era capaz. Descobri que podia não apenas sobreviver, mas prosperar. E se há algo que quero que vocês levem desta noite, é isto. Suas circunstâncias atuais não definem seu futuro. Sua dor não é seu destino. E a pessoa que você é hoje não é a pessoa que você precisa ser amanhã. Você pode recomeçar, pode se reinventar, pode se levantar mais forte do que caiu. Eu sei por que eu fiz. E se eu conseguir, vocês também conseguem. O prêmio pesava em minhas mãos, frio e sólido. Uma lembrança física de conquista. Mas o verdadeiro prêmio não estava na estatueta. Estava na jornada, na transformação, no fato de que eu tinha pego a pior coisa que já tinha me acontecido e transformado em algo belo. Naquela noite em casa, abri uma garrafa de vinho cara e brinquei sozinha. Não à empresa, não ao sucesso, não ao dinheiro, mas a mim mesma. A Marina que tinha sido corajosa o suficiente para assinar aquele papel. A Marina que tinha sido forte o suficiente para enfrentar a verdade. A Marina que tinha sido resiliente o suficiente para não apenas sobreviver, mas transformar dor em poder. Meu telefone tocou. Era Dr. Henrique. Vi seu discurso na TV, ele disse. E podia ouvir o sorriso na voz dele. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Eu sei, respondi, sorrindo através das lágrimas. Eu posso sentir. Depois de desligar, fui até a janela e olhei para a cidade. 5 anos atrás, estava naquela sala de cartório, acreditando que estava no fundo do poço. Não sabia que o fundo do poço seria meu trampolim, que a humilhação seria minha motivação, que a traição seria minha libertação. Abri a gaveta da minha mesa e tirei a carta do meu pai. Estava gasta agora, dobrada e desdobrada tantas vezes que o papel estava macio. Li as palavras familiares mais uma vez. Você é uma Souza, e os Souza não se curvam para ninguém. Não me curvei, pai, sussurrei. Fiquei de pé, lutei e venci. E então, pela primeira vez em 5 anos, permiti-me chorar. Não de tristeza ou raiva, mas de alívio, de gratidão, de pura e simples alegria por ter sobrevivido, por ter prosperado, por ter me tornado alguém que eu mesma admirava. A manhã seguinte trouxe um novo dia, novas possibilidades, novos desafios. A Almeida Souza,
Incorporações tinha uma grande apresentação. Eu tinha 3 reuniões de conselho agendadas. E à noite, tinha um encontro com um homem interessante que tinha conhecido numa conferência mês passado. Um professor de arquitetura que não sabia nada sobre minha fortuna e que parecia genuinamente interessado em conhecer Marina, a pessoa, não Marina, a empresária. Mas tudo isso eram apenas detalhes. O que importava era que eu estava viva, realmente viva. Não apenas existindo, mas vivendo, com propósito, com paixão, com autenticidade. Olhei no espelho enquanto me arrumava para o dia. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela que tinha entrado naquele cartório 5 anos atrás. Havia linhas novas ao redor dos olhos, ganhas através de sorrisos e lágrimas. Havia uma força na mandíbula que não existia antes, e havia uma luz nos olhos que tinha sido apagada, mas que agora brilhava mais forte do que nunca. "Bom dia, Marina", disse ao meu reflexo. "Pronta para conquistar o mundo?" Meu reflexo sorriu de volta. Sempre. E assim, com um sorriso no rosto e fogo no coração, saí para enfrentar mais um dia. Não como a esposa traída. Não como a herdeira secreta. Não como a empresária vingativa. Mas simplesmente como Marina Souza Costa. Sobrevivente. Guerreira. Vencedora. Uma mulher que tinha aprendido da maneira mais difícil que às vezes você precisa perder tudo para ganhar a si mesma. Que às vezes a maior vitória não é destruir seus inimigos, mas construir a si mesma. E que às vezes, as 72 horas mais escuras da sua vida são apenas o prelúdio para o amanhecer mais brilhante que você jamais imaginou possível.